Olá pessoal, boa tarde. Você está no canal Espiritualidade Anarquista. Será que o som tá saindo? Eu preciso escutar. Ah tá, é verdade. Eu não vou conseguir ouvir. Tá funcionando? Eu espero que sim. Olá Juliano, Eba, você está aqui? Você estava aí esperando? Bem, eu acredito que tá tudo ok, que tá saindo som, porque, né? É, Bem, eu acredito que tá saindo som, porque eu tenho fé. Gente, eu almocei meio-dia. Olha só como eu estou melhorando meus hábitos. Eu já parei de comer carne, parei de tomar derivados. Eu só não tirei o ovo, mas já tirei os derivados, tirei a carne. Também estou melhorando, estou me alimentando melhor, não fico comendo muitas besteiras. Isso eu sempre fiz, né? Nunca fui de comer muitas coisas erradas. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso melhorar. Mas eu almocei meio-dia. Hum, muito bem, Ari, muito bem. Aí então, agora o que vai acontecer? Nós iremos ler o livro A Teosofia, a chave da teosofia de Helena Blavatsky e desvendar esta mulher tão misteriosa. Porque, gente, nada melhor do que saber o que realmente um pensador, né, pensava, do que ler as suas obras e entender os seus pensamentos. Então, Helena, ó, nós temos o Aleister Crowley, né? Ele fez um monte de coisa errada, certo? O Aleister Crowley fez um monte de coisa errada, absurda, né? Desde estupro até abusos violentíssimos contra mulheres e operários e pessoas de todos os tipos de trabalhadores que ele usava, né, para fazer suas experiências absurdas. E ele é considerado normal, foi só uma pessoa que errou, no final da vida ele pediu desculpas. Agora, Helena Blavatsky não fez de fato nada errado com ninguém. Ela era uma mulher normal, assim, não fez maldade com ninguém, não abusou sexualmente de ninguém, não fez nada. Mas ela é considerada horrível e o Aleister Crowley um revolucionário do mundo ocultista, esotérico. Há uma veneração pro Aleister Crowley e a Helena Blavatsky é culpada de um monte de coisa que... Entende? Então, Helena Blavatsky é um nome gigante para nós mulheres dentro do esoterismo, querendo ou não, né? E Aleister Crowley fez o nome dele também, mas ele não foi uma boa pessoa. E por que que ele não é considerado fascista e a Helena Blavatsky é? Ai, por que será, né? Enfim, então vamos lá, né? Aí, o que que acontece? Nós iremos ler o livro. A gente já tinha começado, né? A gente viu que quem está fazendo esse livro, quem fez a tradução do livro é uma pessoa que gostava muito dela. Então, é uma pessoa que está tentando mostrar a beleza do trabalho que ela teve, o poder do trabalho que ela desenvolveu. E então, justamente porque mesmo na época dela, obviamente, por ser uma mulher e tentar ser cientista, filósofa, quer dizer, na verdade, ela foi muito mal falada em sua época. Então, tiveram muitas pessoas que precisaram defendê-la, né, defender a imagem da Helena Blavatsky até hoje por causa disso, porque ela teve muita, obviamente, né, ela era uma mulher burguesa, rica, e dedicou a sua vida a essa transformação religiosa esotérica no mundo, porque, né, a Igreja Católica era preponderante, sempre foi, as igrejas patriarcais, e aí porque pensa assim, a gente quando fala dos europeus, né, ou dos europeus, ou das pessoas ricas e tal, não que é o caso dela, mas como se eles não sofressem, né, as mazelas daquilo, mas eles também sofriam. Então, os homens ricos, os jovens da elite burguesa, os homens, eles queriam saber sobre espiritualidade além da Igreja Católica, que eles também estavam por debaixo, né, das regras da Igreja Católica. Aí o que que eles fazem? Eles pegam e... o que que eles fazem? Eles pegam e transformam essas pessoas... e então eles pegam, começam a estudar as coisas do passado, né, os ocultistas, assim. O que que é oculto?
Oculto é todas as religiões dos povos das florestas, né? Toda a religião do povo da floresta é o chamado de ocultismo. Por isso o paganismo, né? Por quê? Porque a igreja proibia. Aí os intelectuais da elite, oh, eu sou um homem aqui muito inteligente, pegava e estudava essas religiões, faziam seitas, né, esses homens. Essas seitas, eles ficavam tentando adaptar os rituais que eles imaginavam que o povo da floresta fazia, eles tentavam adaptar dentro de uma sala, de um quarto, de um balcão, não sei o quê. Aí eles faziam o que? Eles iam lá e ficavam induzindo os trabalhadores, os camponeses, a irem fazer os rituais com eles. Chegava lá no ritual, a menina era tananã, né? O cara era tirar da vida do cara, né? Era coisas assim absurdas que esses homens faziam, né? Esses homens da elite que se sentiam ocultistas, né? Na verdade era só mais uma forma de oprimir o povo de outra, né? E fazer milícias e máfias e coisas assim. Então é mais ou menos isso que é a posição do contexto histórico da Helena Blavatsky. E aí o que acontece? Obviamente, principalmente os anarquistas, né, percebiam isso, que os homens da elite, eles ficavam inventando de que eles eram ocultistas, inventavam seitas e coisas e ficavam maltratando a população com isso, né? Aí chegam outros pensadores que tentam fazer uma nova forma de espiritualidade. Então a Helena Blavatsky é uma dessas, que começa a tentar fazer uma nova forma de espiritualidade muito mais metafísica e filosófica, existencial humana, do que com tantos preceitos, né, ritualísticos e seitas e coisas assim. E ela começa a influenciar também outros grupos, como por exemplo a Nova Era, né, o espiritismo, que ela também fez parte, mas depois ela começou a fazer muitas críticas ao espiritismo. Então a gente vê isso, né? A gente vê uma Helena Blavatsky, que era uma mulher, como muitos pensadores da época, que já estavam tentando trazer uma visão nova sobre a questão da espiritualidade na humanidade. Certo? Não mais com aquele teor de, eu vou fazer um ritual para ver se dá certo. Eu vou abrir um portal para ver se eu vejo um espírito, né? Que nem os espíritas estavam fazendo. Por isso que a Helena Blavatsky questiona o espiritismo, porque fica muito na fantasia, né, dos fenômenos do que na própria construção humana. E por sinal, essa era uma das críticas que ela tinha à filosofia de Allan Kardec, porque enquanto Allan Kardec ele estava empolgado em fazer o quê? Mostrar para as pessoas que a cura emocional está dentro dos processos familiares e de amizades, a Helena Blavatsky estava buscando uma coisa acima, que na verdade é a conexão com o todo, né? Além dos problemas pessoais, entende? Então hoje o espiritismo se baseia nisso, né, de consertar os relacionamentos afetivos do relacionamento da comunidade entre si, e isso é que é a evolução espiritual. A Helena Blavatsky queria ir além, dizendo que a humanidade, né, todo esse conjunto do ser humano era o algo divino, né, por assim dizer. Enfim. Então vamos começar agora. Nós estamos na Teosofia e Sociedade Teosófica. Significação do nome Teosofia. Deixa eu só ver aqui se tem algum... Tem o chat aqui, né? Aí, gente, é uma pressão, né? Vamos lá, então. Significação do nome Teosofia. Pergunta: acontece frequentemente considerar-se a teosofia e sua doutrina como uma nova religião? É uma religião? Então, nesse capítulo, o primeiro capítulo do livro A Chave da Teosofia, de Helena Blavatsky, a gente vai encontrar o quê? Ela agora falando sobre... fazendo perguntas e respondendo. Por isso que eu escolhi esse livro. Por quê? Porque esse livro, ele dá essa base pra gente, né? Nós estamos aqui, ó. E ele dá essa base pra gente poder entender o pensamento dela, o último livro que ela fez em vida. Então, eu gosto de ler os últimos livros que a pessoa faz na vida, porque nela vai estar ela resume tudo que ela passou na vida dela, né? Do que ela estava querendo mostrar pra nós, né? Então, vamos lá. Pergunta:
Acontece frequentemente considerar-se a teosofia e suas doutrinas como uma nova religião. É uma religião? Teosofia? Não, não é. A teosofia é a ciência ou sabedoria divina. Então, ela não considera a teosofia uma religião, talvez uma seita. Qual o verdadeiro significado do termo? Saber divino. Teosofia é a sabedoria dos deuses, como teogonia, genealogia dos deuses. A palavra em grego significa um deus, um dos seres divinos, e de modo nenhum Deus no sentido que atualmente damos a esse termo. Né? Então ela está querendo mostrar que Deus é uma outra concepção além, né, metafísica. A concepção que eu tenho de Deus, é uma visão pessoal minha, é que Deus marca o tempo e o espaço. Deus é luz e som, que é o eterno. Não é, portanto, a sabedoria de Deus, segundo traduzem alguns, mas sim sabedoria divina, a possuída pelos deuses. O vocabulário tem milhares de anos de existência. Qual a origem deste nome? Ele nos foi transmitido pelos filósofos alexandrinos, chamados de amantes da verdade, filaleteus, palavra composta de amante e de verdade, da palavra verdade, né? Amante mais a verdade. O nome teosofia data do 3º século de nossa era, e os primeiros que o empregaram foram Antônio Sagas e seus discípulos, que fundaram o sistema teosófico eclético. Discípulos, aí nota de rodapé. Também chamados analogistas, segundo o professor Alexandre Wilder, em seu neoplatonismo e alquimia. Eles eram chamados deste modo devido ao seu modo para interpretar. Certo? Ok. Nossa, a roda de... Nossa, a rodapé aqui é bem grande, tá? Então, eles eram chamados deste modo devido ao seu método para interpretar todas as lendas sagradas e narrações, bem como os mitos e mistérios, por meio de uma regra ou princípio de analogia e correspondência, de maneira que acontecimentos referidos como tendo se passado no muro externo eram considerados como expressando operações e experiências da alma humana. Eram também designados de neoplatônicos. Ainda que se atribua geralmente a teosofia ou sistema eclético teosófico ao 3º século, dando crédito a Diógenes Laércio, sua origem é muito mais antiga, uma vez que atribuía o sistema a um sacerdote egípcio, por Amun, que viveu nos primeiros tempos da dinastia Ptolemaica, Folemalca. Nossa, gente, tá tão pequenininha as letras aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho, sem perder o espaçamento. Ai. Pera aí, é que eu tô lendo no Kobo, aí, sabe, fica tão pequenininho. Pronto, agora sim melhorou. Pronto, agora sim. Não. Então, a gente está vendo aqui, ele está explicando, né, a questão do que são esses teosóficos, e que parece que eles são mais antigos do que a gente estava imaginando, né? Eles já são desde os alexandrinos. Não deu, fica muito grande, fica muito pequeno a letra. Nossa, e ainda na roda do rodapé fica menor ainda, né? E olha que até minha visão não é tão mal. A teosofia eclética teosofia é o equivalente de Brahman Vidya, o conhecimento divino. Tudo bem, vai, eu vou continuar aqui nas perguntas. Vamos lá. Qual era o objetivo desse sistema?
Inculcar, antes de tudo, certas grandes verdades morais nos discípulos e em todos aqueles que eram amantes da verdade. Daí vem a divisão adotada pela sociedade teosófica. Não há religião superior à verdade. Então, né, o importante da teosofia aqui que eles estão falando é a verdade. Isso é muito importante. Eu gosto muito da verdade também. Vamos ver aqui o que a Helena Blavatsky chama de verdades, né? Vamos ver. A Mari! Oi, Mari! Eu tô um pouco perdida aqui. Obrigada. Tô um pouquinho perdida na leitura, que tá muito pequenininho a letra. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo. Pronto. O principal objetivo é que aqui não aparece. Então, se é amante da verdade, eu já gosto. O principal objetivo a que se propunham os fundadores da escola eclética teosófica era um dos 3 objetivos de sua sucessora. Eba, ainda bem que você tá aqui. Mas tudo bem se você tiver que fazer outras coisas, né? Trabalhar essas coisas. O principal objetivo a que se propunham os fundadores da escola eclética teosófica era um dos 3 objetivos de sua sucessora moderna. A sociedade teosófica, ou seja, o de reconciliar sob um sistema de ética comum baseado em verdades eternas, todas as religiões, seitas e nações. Então é isso que é a teosofia, né? Ela quer unir tudo na verdade. Como podem demonstrar, agora a pergunta, como podem demonstrar que isto não é um sonho impossível e que todas as religiões do mundo estão baseadas em uma mesma e única verdade? A resposta. Seu estudo e análise comparados o demonstram. A religião da sabedoria era una na antiguidade, e isto fica provado pela identidade da filosofia religiosa primitiva e pelas identidades doutrinas. Obrigada, Mari. Muito obrigada. Você é demais. E pelas identidades doutrinas ensinadas aos iniciados durante os instituições universalmente difundidas em outros tempos. Todos os cultos antigos demonstram a existência de uma só teosofia anterior a eles. A chave que explicará um deles há de explicar todos. De outro modo, não poderia ser a verdadeira. Olha, o que eu estou entendendo aqui é que ela está querendo dizer que antes da instituição religiosa existia uma única religião, né? Então, uma única verdade espiritual. E é essa verdade que provavelmente a sociedade teosófica está buscando. E ela deixa uma pergunta. Como procede a sociedade... Não. Agora vem outro tema. Como procede a sociedade teosófica? Pergunta. No tempo de Antônio havia antigas e importantes religiões, e só no Egito e Palestina as seitas eram numerosas. Como se pode reconciliá-las entre si? Né? Para mim também é bem difícil imaginar todas as religiões sendo a mesma, né? Mas é isso que ela está querendo propor. Fazendo o que estamos fazendo agora, os neoplatônicos formavam uma corporação numerosa e pertenciam a várias filosofias religiosas. Como sucede a nós teosófos? Os judeus Aristobulo afirmava naqueles dias que a ética de Aristóteles representava os ensinamentos esotéricos da lei de Moisés. Filon, o judeu, se esforçava em reconciliar o Pentateuco com a filosofia pitagórica e platônica. Nossa, gente, agora eu não sei praticamente nada disso aqui. E Joséfo provava que os assênios do Carmalho eram simplesmente os copistas e discípulos dos terapeutas egípcios, os que curavam. O mesmo ocorre em nossos dias. Podemos provar a origem de cada religião, assim como de cada seita, até a mais insignificante. Não são as últimas mais do que pequenas ramificações nascidas das maiores, mas umas e outras saem do mesmo tronco, a religião da sabedoria. Provar isto foi o objetivo de Amônio,
que tentou fazer com que cristãos e gentios, judeus e idolatras, abandonassem suas lutas e disputas para que pudessem perceber que todos estavam de posse da mesma verdade, oculta sob diferentes aspectos, e de que todos provinham de uma única origem, o mesmo objetivo guia da teosofia. Tá, então eu entendi aqui. O que ela está querendo dizer é que por a gente ter passado por tantas, né, transformações assim religiosas, o que acontece é que um está pegando a religião do outro e fazendo uma nova. Então, para ela existe essa religião, essa sabedoria matriz, né? E essa sabedoria matriz foi fazendo as outras. Então, o que ela está querendo dizer é que na verdade só existe uma grande religião, né? E que daí os homens estão fazendo várias egrégores. De fato, de certa maneira é isso. Eu acho um pouco confuso pensar assim, mas de certa maneira, né? Enfim. E quais são as fontes que os autorizam a emitir semelhante julgamento com relação aos teosófilos de Alexandria? E quais são as fontes que os autorizam a emitir semelhante julgamento? Tá, então ele está perguntando, os teosóficos de Alexandria também faziam isso? Como é que você pode dizer, né? Um número incalculável de escritores conhecidos. Moshien, entre ele, dizia que Amônio ensinou que a religião das massas estava relacionada com a filosofia e que com ela se deturparam gradualmente, obscurecendo-se pelos conceitos, mentiras e superstições puramente humanas, que era, por conseguinte, necessário devolvê-la à sua pureza original, purificá-la dessas escórias e baseá-la em princípios filosóficos, que o objetivo do Cristo era estabelecer e restaurar em sua integridade primitiva a sabedoria dos antigos, reduzir o domínio da superstição que prevalecia no universo, corrigir de um lado e de outro, exterminar os diferentes erros que se introduziram nas distintas religiões. Então aqui, ó, ela acredita então que existe uma religião primordial, né? Aí existe uma religião primordial, e essa religião primordial, ela não é bem uma religião primordial, né? Pelo que eu entendi aqui, é sabedoria espiritual, uma sabedoria espiritual que ela é principal, e aí ela vai sendo distorcida pelos homens, e ela está tentando fazer o quê? Um resgate dessa sabedoria inicial espiritual, né? Sem as confusões que foram ocorrendo durante o tempo. Assim, tem pessoas, eu só vou fazer um link aqui, né? Que tem pessoas que acreditam que antes o tempo era matriarcal e depois é que se torna patriarcal, né? Eu sinceramente não acredito muito nisso. Eu acredito que existe a evolução. Então a gente era mais eram mais sapiens, a gente era mais animal, a gente tinha poucos raciocínios, aí a gente foi evoluindo e vai ganhando complexidade no pensamento, e os homens começaram a explorar as mulheres, e por isso que eles fazem a religião hierárquica, né? A hierarquia para poder dominar o corpo de mulheres, crianças e outros homens vulneráveis. Então, para mim, é isso que surgiu a hierarquia. Mas que realmente existe uma sabedoria, como eu posso dizer, uma sabedoria universal, com certeza. Né? Com certeza existe essa sabedoria, e realmente as religiões são todas iguais, né, em si, e assim, não é que são iguais, elas têm os seus padrões, então, símbolos, rituais, sacerdotes ou alguém assim acima, né, coisas assim. Então ela tem realmente uma característica que dá para ser vista em todas as religiões. E muitos ensinamentos, né? A gente vê tipo a Helena Blavatsky, ela começa o início do pensamento universalista. Por isso que também ela é muito importante. Qual que é o pensamento? Aí a gente lê esse negócio de purificar a religião, de
purificar a espiritualidade atual, e a gente já associa o que? Aos nazis, né? Ah, esse negócio de purificar é uma coisa horrível, uma coisa de, né? Não, mas os nazis usaram o discurso dela, mas eles podiam ter usado o discurso de qualquer outra pessoa, entendeu? Os nazis estavam com o sangue no zóio querendo fazer maldade, eram homens querendo oprimir corpos, aí vê na Helena Blavatsky um potencial incrível, né, porque ela era incrível, e aí distorce o que ela pensou. E agora, quando a gente lê a Helena Blavatsky, a gente quer colocar o olhar deles na interpretação. Mas por quê? Eles não têm nem relação com ela. De fato, assim, entendeu? Ela não era a favor disso, né? De nazismo, de matar pessoas, de fazer campo de concentração. Por que que ela toma o peso de tudo isso se ela não fez mal pra ninguém? Não tem escândalo dela. Mal, não sei se ela falou mal, brigou com alguém, mas não tem nem nada dela fazendo mal, assim, de fato, além da vida normal. Então, entenda o que eu quero dizer? Quando ela diz purificar, ela está querendo purificar da maldade do homem, né? Por exemplo, a criação de eunuco como se fosse algo espiritual, que na época dela tinha ainda. Pegar o menininho de bebê e lascar-lhe a tesoura no piu-piu. O jeito como eu falo, né? Enfim, e eles achavam que isso era espiritual, por exemplo. Então ela tá falando desses homens, da perversidade dos homens dentro da religião, daquilo que é espiritual. Ela não tá falando para fazer campos de concentração para que o Hitler seja... Os teosófos modernos dizem a mesma coisa. A única diferença consiste em que, enquanto o grande Filareteu encontrava apoio e ajuda de dois padres da igreja para seu intento, Clemente e Antanagonas, vai ser difícil ler esse texto, hein? Nossa, em todos os rabinos cultos da sinagoga, na academia e no bosque, isso é porque eu também achei que sabia das coisas, né? Olha isso aí. Na academia e no bosque, enquanto ensinava uma doutrina comum a todos, nós, seus discípulos e continuadores, não somos reconhecidos, mas sim, pelo contrário, ultrajados e perseguidos. Fica assim demonstrado que as pessoas eram mais tolerantes há 1500 anos do que o são neste século das luzes. Imagina agora então, hein? Aqui ela tá dando uma garfada, né? No pessoal da luz. Vocês são libertários, vocês falam ai, somos da luz e da razão, mas quando a razão bate na porta, corre, né? Não se pode encontrar a causa do apoio dado pela igreja, pelo jato de ser amônio cristão. Amônio é uma pessoa, né? Ser amônio cristão e haver ensinado o cristianismo apesar de suas heresias. Não se pode encontrar a causa do apoio dado pela igreja, pelo jato de ser amônio cristão e haver ensinado o cristianismo apesar de suas heresias. Então, assim, né? Parece que o Amônio é um personagem, eu não conheço, que estava falando sobre teosofia, tentando unir as religiões. Existiram muitas pessoas que tentaram fazer isso, né? Tentaram, digamos, melhorar a igreja católica, né? Aí aqui ele tá falando, né? Será que ele não recebeu apoio porque ele já tinha um pensamento ali, né? Um pé no cristianismo? De modo nenhum. Ele nasceu cristão, mas jamais aceitou o cristianismo da igreja. Diz o Dr. Wilder, não sei. Só teve que expor suas doutrinas segundo as antigas colunas de Hermes, que tanto Platão como Pitágoras conheciam antes e com as quais constituíram sua filosofia. Encontrando as mesmas ideias no prólogo do Evangelho de São João, supôs muito acertadamente que a intenção de Jesus era de restaurar a grande doutrina da sabedoria em sua primitiva integridade. Considerava ele que as narrações da Bíblia e as histórias dos deuses eram apenas alegorias explicativas da verdade, ou então fábulas inaceitáveis. Olha que interessante, hein? Tá vendo como se a gente vai ver as coisas é diferente do que os outros falam? Então aqui, ó, ele já estava contra a igreja, né? E estava falando que a mesma coisa que a gente fez na Carta dos Hebreus, né? A gente leu ali e viu que a Carta dos Hebreus também tinha pontos assim. Tem uma ideia, né? Vocês devem saber, de que na verdade o Messias dos
Dos 16 anos até os 30 anos, 31 anos, né? Ele ficou estudando. Então ele ficou um tempão estudando, se preparando para depois revelar que era o Messias. Então ele, né, dizem que na verdade ele viajou, que ele foi para vários países assim buscando conhecimento. Depois que ele teve todo esse conhecimento, é que ele foi falar que ele era o Messias, que ele tinha vindo para ajudar, e ele sabia que ele não ia viver muito tempo depois disso, né? Então, não sei se isso é verdade e tal, mas isso é uma história que é muito contada. Então, o que a Helena Blavatsky está falando aqui é isso, que Jesus, né, ele foi e estava tentando não somente acabar com essas instituições religiosas que fazia com que as pessoas tivessem medo de se relacionar espiritualmente com o seu eu interior, que nós chamamos de Deus, né? E que então ele estava buscando trazer essa espiritualidade novamente que era ancestral até mesmo do que ele, né? Do que ele mesmo enquanto Messias ali. E se a gente vai ver, por exemplo, qual que era o nome dela? Não era Enyenadura, além de Enyenadura, era uma mulher que já falava dessa questão, né, da espiritualidade mais bem comunitária. Eu não sei qual que é a verdade aqui, eu tô lendo, eu acho que a verdade é essa, né, que Deus é a marcação do espaço e tempo, né, luz e som. Além disso, conforme a Enciclopédia Edimburgo, reconhecia Amônio que Jesus era um homem excelente e amigo de Deus, mas declarava que não se propôs a abolir inteiramente o culto dos demônios, deuses, e que sua única interação era purificar a religião antiga, a religião da sabedoria esotérica em todas as idades. Então, eu não viria Jesus assim não, mas se ele está vendo assim, eu acho que Jesus veio para tentar trazer independência espiritual para as pessoas, o Messias, né? Mas tudo bem, o Amônio pensava mais assim. O Amônio, né? Então, vejam só, ele não achava que as fábulas inaceitáveis, né? Então, ele achava que essas coisas fantásticas era só para levar a gente a entender a realidade última. Vocês acham que eu não sei das coisas? Sei, estudei. Eu segui o exemplo do Messias aí, ó. Uma vez que... E eles não sabiam da realidade última, tá? Isso a gente sabe agora da realidade última, mas naquela época eles estavam buscando a realidade última. A gente já evoluiu também nesse ponto. Uma vez que Amônia nunca escreveu suas ideias, como poderemos certificar-se-nos da verdade em relação à sua doutrina? Uma vez que Amônia nunca escreveu suas ideias... então ele não tinha ideia, provavelmente as pessoas falavam sobre ele, né? Resposta: nem Buda, nem Pitágoras, nem Confúcio, nem Orfeu, nem Sócrates, nem mesmo Jesus deixaram qualquer escrito atrás de si. Sem dúvida, a maior parte era de personagens históricos e todas as suas doutrinas sobreviveram. Os discípulos de Amônio, entre os quais estão Orígenes e Herêmios, escreveram tratados e explicaram sua ética. Indubitavelmente, esta última é tão histórica quanto os escritos apostólicos, se não mais. Além disso, seus discípulos, Orígenes, Plotino e Longino, conselheiro da famosa rainha Zenóbia, deixaram abundantes dados sobre o sistema filaleteu, pelo menos até onde podia ser conhecido publicamente sua profissão de fé, pois a escola dividia seus ensinamentos em esotéricos e esotéricos. Eu não saberia qual que é a diferença. Um tem X e o outro tem S. Né? Esotérico com X, esotérico com S. E agora? Deixa eu ver se eu consigo pesquisar a diferença. Peraí. Esotérico e esotérico. Deixa eu ver. A palavra esotérico com S é a correta. É um adjetivo que significa algo que é compreendido apenas por poucas pessoas, ou seja, é reservado a um grupo restrito de iniciados. Não fala com X o que significaria. Tá vendo como é que as coisas mudam muito rápido? Gente, naquela época tinha diferença, agora não tem. Depois eu vou pesquisar, eu vou achar. Sendo esotérico,
com S, o que se chama de religião da sabedoria? Como puderam ser transmitidos seus dogmas ou princípios até nossos dias? A religião da sabedoria sempre foi uma e a mesma, e sendo a última palavra do conhecimento humano possível, foi cuidadosamente conservada. Existia antes dos teosófos alexandrinos, alcançou os modernos e sobrevivera a todas as demais religiões e filosofias. Por quem e onde foi conservada? Entre os iniciados de cada nação, entre os profundos investigadores da verdade, seus discípulos, e naquelas partes do mundo onde estas matérias sempre foram mais apreciadas e investigadas, na Índia, na Ásia Central e na Pérsia. Vocês podem dar alguma prova de seu esoterismo? Resposta: a melhor prova consiste no fato de que cada culto religioso, ou melhor, filosófico antigo, compreendia um ensinamento esotérico ou secreto e um culto esotérico público. Ah, tá. Então aqui ela está querendo dizer assim: esotérico com X é externo, esotérico com S é interno, né? É isso que ela está querendo dizer. Outro fato bastante conhecido é que os mistérios dos antigos dividiam-se em maiores, secretos e menores públicos. Como nas maiores secretos, como nas solenidades chamadas na Grécia de Eleusianas. Desde os cada palavra, desde os hierolantes de Samotrácia, Egito, os brahmanes iniciados da Índia antiga. É porque ela está falando de vários, né? Que mulher inteligente. Até os rabinos hebreus, todos por temor à profanação, ocultaram suas verdadeiras crenças. Os rabinos hebreus chamavam as suas séries religiosas seculares a Merkafá, o corpo exterior, o veículo ou a coberta que oculta a alma, que quer dizer, a sua ciência secreta mais elevada. Na antiguidade, nenhuma nação jamais divulgou, através de seu sacerdote, seus verdadeiros segredos filosóficos para as massas, dando a estas somente a parte exterior deles. O budismo do norte tem seus veículos maiores e menores, conhecidos sob o nome de Mahayana, ao que é esotérico, e de Hinayana, ao esotérico, que são duas escolas. Não se lhes deve censurar o segredo guardado, pelo seguramente a ninguém ocorrerá alimentar um rebanho de ovelhas com dissertações científicas eruditas sobre botânica ao invés de ervas. Pitágoras denominava a sua gnose, o conhecimento das coisas que são, ou e reserva esses conhecimentos somente para seus discípulos, que haviam jurado guardar segredos, para aqueles que podiam assemelhar esse alimento mental e encontrar nele satisfação, aos que juramentavam para guardar o segredo e o silêncio. Nossa, que interessante, né? Palma para essa mulher boa. Então, o que ela está querendo dizer? Que eles pegavam os sacerdotes, eles têm o conhecimento, mas eles fazem o quê? Superestima? Não, diminui o conhecimento do povo. Então eles falam assim, gente, ó, aqui está o pouquinho de conhecimento, mas por detrás dos bastidores eles estão fazendo outras coisas, né? Fazendo coisas horríveis. Então a maçonaria, por exemplo, ela diz que nem todo mundo pode ter o conhecimento, que o conhecimento tem que ser só com aqueles escolhidos, né? Então só dá um pouquinho pro povo e para eles tem todo o conhecimento, né? Tem todas as coisas incríveis, tem todas as coisas, e aí eles falam, não, é porque o povo não vai saber. É como se eu chegasse para vocês e falasse, ah não, já que todos os anarquistas, a maior parte é ateu, vão ficar brigando comigo, nem vou falar disso, vou deixar o conhecimento tudo para mim, entendeu? Ou coisas assim, né? Por quê? Porque eles não vão entender, sabe, uma coisa assim, os inteligentes, tinha até uns que falam,
Tinha, né, o Aristóteles, eu acho que falava uma coisa assim, que nem todo mundo deveria ter o conhecimento das coisas, né? Só eles podem ter o conhecimento, só eles. Pra gente é só. Então, gente, se vocês querem saber coisas boas, vão atrás. Não fica esperando que a mídia vai dar, que Netflix vai dar, que Globo vai dar conhecimento pra gente. Não vai. Se você quer saber, se você quer pedras preciosas de conhecimento, tem que buscar. Oi, Lu! Oba! Então, tem que buscar, tem que dar trabalho, é cansativo, tem que escutar pessoas que às vezes a gente não concorda com o pensamento político, às vezes a gente tem que ficar ali só, né? Não tem nem empatia, empatia não tem nem. Mas o conhecimento tá ali, a pedra preciosa tá ali, você vai ter que aprender a cavar. Então, vamos pensar nisso, hein, gente? Eles não vão dar o conhecimento, mas o que ela está querendo dizer é que eles têm. Entendeu? Eles têm. Mas agora já tá tudo. Eu também tenho, então tudo bem. Eu vou mostrar para vocês, eu vou passar. Pode ficar sossegado. Se eles esconderam, se eles não me tirarem a vida, que eu acho que eles não vão fazer isso, que não é o meu objetivo agora, eu vou passar para vocês todo o conhecimento deles, tudo que eles estão fazendo na maçonaria. Tudo, é fácil, não é difícil não, gente, é bobagem, não é nada, é mais eles falando do que ser coisas incríveis, é maldade na verdade, maior parte, enfim, eles, deixa aí, não vai acontecer nada não, os alfabetos ocultos e as cifras secretas são o desenvolvimento dos antigos escritos hieráticos egípcios, cujo segredo, ela continua respondendo, tá? Cujo segredo estava antigamente em poder dos hierogramatistas, sacerdotes egípcios iniciados. De acordo com seus biógrafos, Amônio Sagas juramentava a seus discípulos para que não divulgassem suas doutrinas superiores, exceto aqueles que já haviam sido instruídos nos conhecimentos preliminares e que também estava ligado por juramento. Então, veja, tem uma hierarquia de conhecimento. Se você está aqui na base, você tem que cavucar muito para saber das coisas. Se você está aqui em cima, o conhecimento vem que você não tem nem como dizer não. Finalmente, não encontramos o mesmo costume do cristianismo primitivo. Entre os agnósticos e até nos ensinamentos... Agora, finalmente, mais uma pergunta, né? Não encontramos o mesmo costume do cristianismo primitivo entre os gnósticos e até nos ensinamentos de Cristo? Acaso não falou ele às massas em parábolas de duplo sentido, explicando unicamente aos discípulos seus motivos? A vocês, disse, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos de fora todas essas coisas se explicam em parábolas. Né? Os essênios da Judéia e do Carmelo faziam igual distinção, dividindo seus membros em neófitos, irmãos e perfeitos ou iniciados. Exemplos deste tipo podem ser encontrados em todos os países. Então ele está querendo dizer aqui, né? Jesus também fazia, né? Não passava o conhecimento para todos. Tem até aquela frase, né? Não jogue pérolas aos porcos, né? Mas vamos ver o que ela vai responder. Pode-se, aí a continuação da pergunta, né? Pode-se, é difícil. Pode-se alcançar a sabedoria secreta unicamente pelo estudo? As enciclopédias definem a teosofia com sentido parecido ao que faz o dicionário Webster, isto é, como uma suposta comunicação com Deus e os espíritos superiores, e a consequente aquisição do conhecimento sobre o humano por meios físicos e procedimentos químicos. Isto é exato? As enciclopédias definem a teosofia com sentido parecido ao que faz o dicionário Webster, isto é, como uma suposta comunicação com Deus e os espíritos superiores, e a consequente aquisição do conhecimento sobre o humano por meio... Então aqui, né, como que faz essas comunicações, né? A Mari disse, toda religião ou seitas acabam fazendo isso, acabam impedindo conhecimento para as outras, né? Dando um pouco e ficando com muito, certo? É isso, né? Vamos ver a resposta dela.
Não acredito. Nem existe lexicógrafo algum capaz de aplicar-se a si mesmo, ou explicar aos demais como se pode alcançar o conhecimento sobre o humano por meio de procedimentos físicos ou químicos. Sabe o que me lembrou, Mari? Me lembrou o cara lá no negócio de ferro, todo cheio de pérolas e vivas, enquanto ele cozinhava lá dentro. Oxi, porque eu lembrei por causa da alquimia, né? Que o que ele estava fazendo era o cara que era alquimista, o Boa Vida, né? Ele era um alquimista e ele descobre como, ele pensa, né, que descobre como fazer a eternidade. Aí ele fala que vai fazer, que ele vai reviver, né? Que ele vai morrer, mas vai reviver, não é? Então tinha muito dessas coisas, né? De homens sáticos, assim, não no caso dele, né? No caso dele é um personagem de uma história. Mas teve na história homens que eram sáticos, que faziam maldades físicas com outras pessoas, né? Experiências até, chamando de experiência, para poder falar que era ciência, ou que era espiritual, né? Ou coisas assim, né? Então, me lembrou isso aí. Que visão, né? Que visão. Se o Webster tivesse dito por meios metafísicos e alquímicos, certo, teria sido uma definição quase correta, aproximada da verdade. O que escreveu é absurdo. Os antigos teósofos, assim como os modernos, sustentam que o infinito não pode ser conhecido pelo finito, isto é, percebido pelo finito, mas que a essência divina pode ser comunicada ao ego espiritual em estado de êxtase. Dificilmente... então, ó, o estado de êxtase é o chamado gnose, né? Pronto, é isso. É isso. Restrição de conhecimentos para o controle da boiada. Exatamente, exatamente. E, então, o estado de êxtase é o estado da gnose. Sabe quando você fica assim, ó, parados, tentando não pensar em nada? Tipo, quando você está assistindo um filme, ou lendo um livro, ou escutando uma música, ou vendo alguém que você gosta, a gente acaba ficando meio hipnotizado com aquela situação e ficamos parados. Aí, às vezes, alguém chega pra gente e faz, né? E a gente até dá um susto, assim, dá um estralo na corda, né? Tem uns pessoas chatas, né, que acorda, né, no ouvido e a gente se assusta. Porque esse estado de desligamento, que a gente pode até falar depois quando eu falar de hipnose, esse ano ainda vou falar de hipnose mais pra frente, esse estado é o chamado estado de gnose, que é onde está a fonte, que é quando você não está nem acordado nem dormindo, que o seu cérebro está bem baixinho, né? Então, de estímulo. Esse estado, dizem que é o estado que se conecta à fonte da criatividade humana. Também falado no livro do A Inteligência Emocional, de David... Esqueci o nome dele. Daniel Grovers, acho que é isso. Enfim. Aproximada da verdade. O que escreveu é absurdo. Então, o ego espiritual em estado de êxtase. Então, para você perceber o divino, você tem que entrar... E ego? Ego é só o corpo, tá, gente? O que é ego? Ego é a história do corpo, é isso aqui que é o ego. Então muita gente fala, ai, quebra o ego, destrói o ego, dissolve o ego. Não tem como fazer isso, só você se matar. Então o ego é o próprio corpo, é isso que também... Só que não é só o corpo, né? O corpo e aí as atitudes da mente com relação a isso. O gosto da pessoa, o jeito da pessoa, a história, o nome da mãe, o nome do pai... Tudo isso, né, as coisas que ela gosta de comer, tudo isso faz parte do ego da pessoa. Aí tem pessoas que são egocêntricas ou egoístas. Todos nós, né? Todos nós temos níveis de egoísmo e egocentrismo e coisas boas e más, né? De atitudes. Mas tudo isso faz parte do ego. Então, o que se fala na espiritualidade é para você melhorar o seu ego, trabalhar o seu ego para que ele condiza com o seu eu verdadeiro. Quem é o seu eu verdadeiro? Eu vejo aqui, ó. Quem é o seu eu verdadeiro? O seu eu verdadeiro é a pessoa
a pessoa que você quer ser para as pessoas, como que você quer ser lembrado, o que que você quer, como que você quer agir. E geralmente a gente quer agir com amor, a gente quer agir com a melhor forma possível, né? De um jeito que concilia. Então esse é o ego superior, é o ego espiritual, é o eu interior, é quando você desliga e vai conversar com você mesmo. Aquele... É quase o superego, sabe? O superego, o seu lado bom. Qual que é o seu lado bom? Então, está acontecendo um conflito. E você pensa, como eu queria ter agido naquele conflito? Aí você vê um seu eu mais ideal, mais alinhado com aquela ideia, né? E geralmente é voltada para o amor, é voltada para as coisas boas. Então, o eu verdadeiro, o ego, não é para destruir o ego faz parte da experiência humana, é para melhorar o ego. Certo? Fazer as pazes consigo mesmo. É importante porque a gente tem uns grupos de coaching que quer tipo mudar a pessoa inteira, né? Ou quer fala para a pessoa que o ego dela não pode, a pessoa fica tão destoada da própria história, de quem ela é, que ela não consegue mais participar socialmente, a não ser baixando a cabeça, submissa para não errar. Não é assim que é o ego. O ego faz história na humanidade. O único ego que não pecou foi o do Messias. Do resto, todos são histórias de conflitos e soluções e situações. Mas tem erros e erros, né, gente? Vamos combinar também, né? Então, 100 anos de solidão é uma viagem. Oh, meu Deus, que difícil de acompanhar, né? Mas eu vou conseguir. Ontem eu fui dormir e acabei ficando com aquela cena na cabeça. Que, meu Deus, o cara... Como assim eu pensei que ia aparecer uma coisa mó legal para as crianças? Enfim, deixa. Dificilmente se pode alcançar essa condição como sucede com o hipnotismo, por procedimentos físicos e químicos. Dificilmente se pode alcançar essa condição como sucede com o hipnotismo. Então aqui, ó, ela falou exatamente o que eu ia falar. Ela fez uma distinção entre êxtase, o ego espiritual em estado de êxtase, da gnose hipnotista. Então esquecem o que eu falei tudo? Será? Não. Ela tá querendo... Porque assim, ó, o procedimento físico e químico... Mas nessa época já tinha os procedimentos físicos e químicos. Às vezes estudar as pessoas do passado é um pouco... desafiador, porque a gente não pode ter a nossa mente do que é a coisa tentando associar com o que era aquela época. Então, veja, a hipnose que nós conhecemos hoje, do Milton Erickson e do David Elman, eles são Daniel Goleman, exatamente. Eles são... A Mari é muito inteligente, né? Ai, meu Deus. Então, não é a mesma coisa. O David Elman desenvolveu, mas naquela época já existia hipnose e já estava sendo utilizada, será pelo Freud? Enfim, os procedimentos físicos e químicos não, típico hipnótico, não consegue levar as pessoas ao ego espiritual do êxtase. Interessante. Então ela está fazendo uma distinção entre a energia do êxtase espiritual, de quando você sente um ser espiritual, da gnose, que é se colocar em procedimentos e estados que levam você ao caminho. Então, na verdade, o que ela está querendo dizer... Por exemplo, uma vez eu pensei que eu sei fazer hipnose, né? Essas coisas, colocar a pessoa em estado de hipnose, fazer ela comer cebola em vez de comer maçã, sabe? Essas coisas eu sei fazer, de brincadeira e tal, né? Do entretenimento da hipnose. Mas eu já pensei em utilizar isso para levar as pessoas a entenderem a espiritualidade. Só que o que ela está falando é que a hipnose não conseguiria fazer isso. Então, ainda bem que eu não fiz, né? Tô brincando, eu ainda vou adaptar alguma coisa assim. Bem, como se explica isto? Plotino definiu o verdadeiro êxtase como a liberação da inteligência de seus conhecimentos finitos e sua união e identificação com o infinito. Daqui a pouco eu já vou terminar também, tá, gente? Eu vou só terminar mais essa frase, essa pergunta. Esta situação é idêntica ao estado que se conhece na Índia com o nome de Samadhi. Este é
praticado pelos yogis, que o facilitam fisicamente pela maior abstinência na comida e bebida, e por um esforço mental contínuo para purificar e elevar a mente. A meditação é silenciosa e não pronunciada, ou, como diz Platão, é o ardente desejo da alma até o divino, não para pedir alguma graça ou favor particular, como sucede com a oração comum, senão pelo bem em si, pelo bem supremo, universal, do que somos na terra uma parte, e de cuja essência todos procedemos. Assim, pois, concluiu Platão, guarda silêncio em presença dos seres divinos, até que se dissipem as nuvens diante dos teus olhos e te permitam ver com a luz que deles emana, não aquele que se apresenta como bom, mas como aquele que é intrinsecamente bom. Esta situação é idêntica ao estado... Plotino definiu o verdadeiro estado... Plotino definiu o verdadeiro êxtase como a liberação da inteligência de seus conhecimentos finitos e sua união e identificação com o infinito. Certo, é difícil, né? Então, o Plotino, ele pegou e disse que a inteligência dele é finita, mas que através da inteligência finita dele, ele consegue compreender aquilo que é infinito. Né? Diz o professor Wilder, por sinal, a nossa percepção de que o infinito existe é um mistério da mente, né? Porque a gente não vê nada que é infinito no universo, né? Enfim. Mas sua duração não é permanente, e só a muitos poucos é dados alcançá-la. Esta situação é idêntica ao estado que se conhece na Índia com o nome de Samadhi. Este é praticado pelos yogis que o facilitam fisicamente pela maior abstinência na comida e bebida. Tá, entendi. Nem sou, eu só nem sou. Mas, então, o que ele está querendo dizer assim? Que os espirituais, né, os fiéis espirituais, eles querem sentir o êxtase da espiritualidade, e para isso o que eles fazem? Eles começam a se poldar, né, de sensações, né? Então, por exemplo, fechar os olhos, ficar sem comer, sem beber, né, ficar muito tempo de jejum. Não sei mais, tem algumas religiões que a pessoa se bate, né? Por que ela tem aqueles que se batem porque acham que estão errados, tipo os franciscanos, né? Para acabar com seus próprios pecados, eles se batem, ou, né? Para tal, tem umas vertentes que fazem isso, mas tem as vertentes que, tipo, até mesmo a magia caótica, que eles vão tentar, tipo, restringir sensações para poder entrar no estado de gnose. E aí, pelo que eu entendi, ela está querendo dizer que dessa maneira eles vão também tentar acessar o êxtase. Então, veja, existe o êxtase espiritual, né, e que ela está propondo, e existe a gnose. Então, hoje a gente tem uma mistura muito grande desses conceitos. Por quê? Porque tem pessoas que querem entrar em estado de gnose, né, para poder fazer magia. Porque acredita-se que quando você está no estado hipnótico, não induzido, você se induz à hipnose, né, não alguém te induziu e tal. É diferente o que eu estou falando aqui. O estado hipnótico induzido por alguém vai levar a uma situação. O estado de gnose, que você se coloca, que é esse estado de ficar, sabe, parado, sem tentar pensar em nada, tentando ficar... Pode até ser deitada, tipo, você deita na cama e aí você só fica olhando para cima, tentando só sentir a respiração, sem dormir, sem ficar acordado, tentar achar aquele estado de, sabe, entre dormir e acordar. Esse é o estado de gnose. Se você entra nesse estado de gnose e cria coisas e imagens que você deseja, essa é a pureza, é a essência do que é um ritual, o início de um ritual.
O ritual é totalmente feito para entrar nesse estado de relaxamento profundo. E aí tem os hipnólogos que induzem as pessoas ao estado de hipnose, que pode ser tanto para entretenimento, como pode ser para hipnoterapia, né? Como complemento de alguma terapia. Então, esse é o estado de hipnose induzido. E tem o estado de hipnose, né, que vai levar para o mesmo lugar, por assim dizer, mas aqui quando você faz sozinha, né, a bruxa faz sozinha na sua casa, o estado de gnose, ela não está sendo induzida por ninguém, né, ela tá indo por ela mesma, então ela vai atingir a fonte criadora e aí ela cria a realidade dela depois que ela solta a imagem. Tá muito abstrato? Não sei. Bem, agora o que ela tá propondo aqui é que não é para fazer essas, não, que não é para fazer não, que não é disso que ela tá falando, que é o êxtase espiritual do ego. O que ela tá querendo dizer é que o êxtase espiritual do ego é maior que isso, né? Não é feito para pedir coisas, não é feito para, sei lá, né? É para justamente sentir o todo, pelo que entendi, né? O êxtase, né? É isso, gente. Eu vou continuar lendo. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra frente. Tem mais perguntas. Mas já deu 1h05. E eu, se deixar, vou ficar querendo ficar lendo o dia inteiro, né? Mas como já teve 2 leituras hoje, quinta-feira eu volto. Hoje a gente estava falando sobre espiritualidade, certo? Religiões e tudo mais. Quinta-feira a gente vai entrar no assunto político, feminismo, que é o que é lesbianismo, e Liberdade Sem Medo, do Summer Hill, que a gente já vai falar sobre educação libertária. Eu senti muita necessidade porque as crianças precisam muito da gente, né? A violência contra a criança é muito grande, é enorme e absurda, então eu preciso falar disso. E é isso, e sexta-feira vai ser pra gente falar de sexualidade. É isso, gente. Muito obrigada por terem participado, Mari. Muito obrigada. Você é muito especial para mim. Obrigada a Lu também, que eu vou ler o livro, que você vai gostar, eu acho. Eu adoro aquele livro, então a lição de vida é muito bonito. Até mais, gente. Obrigada pela atenção. O Ju não apareceu, né? Ele só mandou oi e não apareceu. Mas tudo bem. Depois eu falo com ele. Tchau, gente. Muito obrigada. Atenção de todos. De todas. Ui, Lu. Será que você vai gostar do livro que eu preparei para ler para você? Eu vou ver um dia. Eu vou colocar ele na agenda. Até mais. Tchau, tchau. Aê. Felicidade. Felicidade!